Olá, 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 sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Instituição Aprendiz. Nesse podcast a gente fala de estratégias e táticas do programas de aprendizagem, o famoso, né, o tradicional programa Jovem Aprendiz. Mais um vídeo que eu não estou fazendo ao vivo, então não vou conseguir interagir com vocês aqui, mas como eu falei e repito, você não ia ficar sem conteúdo, né? Sempre às quintas-feiras, às 5 da tarde. Nós estamos fazendo hoje o episódio 82, se eu não me falho a memória. 82. São 82 semanas, 82 quintas-feiras, 5 da tarde, vindo aqui para compartilhar um pouco das minhas cicatrizes do campo de batalha. Né? Hoje nós vamos falar um tema que é crítico para você que está montando o seu programa Jovem Aprendiz, para você que quer entrar nesse mercado da aprendizagem, quer ter uma ONG leve, sustentável, uma ONG independente. Então, se você é desses, né? Eu costumo sempre dizer que esse programa, eu sou apaixonado por esse programa porque, além de já ter transformado a vida de mais de 10 mil jovens ao longo desse período, é um programa que mudou a minha vida, mudou a instituição que eu dirijo. De uma situação crítica, lamentável, uma situação já falimentar da instituição, já tinha até decidido fechar a instituição para a gente ter conseguido tornar a nossa instituição 100% sustentável, sem depender de recursos públicos, sem depender da incerteza das doações. Deixa eu já te dar um recado. Nos próximos dias 6 a 9 de fevereiro vai rolar o workshop ONG Independente. Esse é um evento completo, né? Antes do dia 6, a gente vai ter até um pré-evento, onde eu vou fundo no programa Jovem Aprendiz e explico com detalhes o passo a passo para você sair do zero e como é que faz para você chegar até a implantação do programa na sua instituição. Por que você deveria fazer isso? Porque esse é um programa, é um dos modelos de sustentabilidade do terceiro setor mais potentes que existem. E por que é potente? Porque as empresas são obrigadas a fazer. E quando você tem um tipo de programa que gera muito impacto social, transforma a vida de adolescentes e jovens, e as empresas são obrigadas a fazer, gente, isso é juntar a fome com a vontade de comer. Tudo que você que trabalha com social, que quer ajudar o próximo, precisa é ter uma forma de fazer isso e ser financiado com recurso próprio, né? Porque o recurso é privado, então é recurso próprio da sua instituição, entendeu? É muito mais simplificado. Sobre tudo isso e muito mais, eu vou explicar do dia 6 ao dia 9 de fevereiro. Então, segue essa página, segue aí, aciona o sininho, me segue lá no Instagram, alexandrefernandes.social, dá seu jeito, fica atento, porque em breve a gente vai estar abrindo as inscrições para esse evento. É um evento totalmente online e gratuito. Você vai receber materiais, vai ter cartilha, manuais, você vai receber, vai ter comunidade no Facebook, vai ter muito conteúdo para você começar esse ano já de um jeito diferente, né? Já com um projeto. Se você está vendo esse vídeo mais lá depois do evento, está tudo certo. Consome o conteúdo de hoje, que vai ser muito importante para você e ao longo do ano a gente ainda vai fazer alguns outros eventos. Eu ainda não sei quando, não sei de que jeito, mas acompanhe aí que você vai ficar sabendo, tá? Vamos lá, gente. Vamos focar aqui. Hoje eu não vamos falar sobre qual a equipe ideal para tocar o seu programa Jovem Aprendiz. Qual a equipe ideal para tocar o seu programa Jovem Aprendiz da forma que a gente toca aqui, né? Um programa feito com responsabilidade, com muita qualidade de entrega, que transforma a vida de adolescentes e jovens e e constrói parcerias muito sólidas com as empresas que a gente tem parceria aqui. Eu não vou falar aqui sobre teoria, eu não vou falar aqui, né? Vamos dizer assim, não vou teorizar, não vou falar como se fosse um acadêmico. Eu estou trazendo a minha experiência do campo de batalha, tá? Eu trabalho com Jovem Aprendiz há 16 anos, a Viva Lago, instituição que eu dirijo hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente atende
mais de 100 empresas, estamos com 101, indo para 102 empresas e chegando a 600 aprendizes, né? Próximo aí de bater a meta de 600 aprendizes. Quando é que nós vamos chegar até o final do ano? Será que a gente chega a 1.000? É pouco provável, mas não importa. Se a gente chegar a 700, 800, eu já vou ficar feliz demais, porque a gente vem nesse crescente e esse ano é um ano que promete. Se você ainda não assistiu a minha live, né, a aula que eu dei sobre quais as perspectivas para o Jovem Aprendiz em 2023, procura aí nesse canal que você vai achar e dá uma olhada lá depois dessa aula, assiste lá, consome, que eu acho que vai fazer bastante sentido para você. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos botar a bola no chão, focar agora aqui no conteúdo. Qual a equipe ideal para tocar o seu programa Jovem Aprendiz? Então, vamos lá. Vamos começar do início para quem está montando o programa, tá? E aí eu vou trazer para você algo que para mim é muito importante. É um princípio que eu levo para a minha vida toda e é o que norteia muito a minha atuação aqui. Eu sempre trabalho do ideal para o possível. Então, apesar do título de hoje, qual é a equipe ideal, eu vou falar também de como que eu fiz quando eu não tinha a equipe ideal, porque eu não comecei com a equipe ideal. Você não pode esperar ter a equipe ideal, tá? A gente começa da melhor forma que a gente tem como começar. E tem vantagens nisso. Então, vamos lá. Quando eu comecei sozinho. Eu costumo dizer que lá no meu início, né, era eu, minha mesa e cadeira. Então, esse processo aí, quando eu começo lá do início, até chegar hoje, com uma equipe com 24 profissionais, com administradores, com advogado, com psicólogo, com assistente social, com pedagogo, administrativos, educadores, quer dizer, com uma equipe bastante já interessante, né? 24 profissionais, vários deles há mais de 10 anos, hoje é depois de 16 anos nessa jornada. Quando eu comecei, era eu, minha mesa e cadeira. Então, assim, é muito importante você entender que quando você começa pequeno, começa sozinho ou praticamente sozinho, cria a oportunidade, que também é um desafio, obviamente, de você se desenvolver nas mais diferentes áreas, de você conhecer cada nuance desse programa, cada faceta desse programa. Foi o que eu fiz. Então, lá no início, eu já cheguei a dar aula, eu nunca dei, mas eu já dei muita palestra, né? Já tive muito essa coisa de dar aula, mas como na formato de palestra. Mas eu já fiz muita visita domiciliar, eu já fiz muito atendimento, eu fiz processo de recrutamento e seleção, eu cuidei da parte financeira, eu cuidei da parte administrativa, eu cuidei da parte de RH. Então, assim, eu me envolvi com todas essas áreas do programa. E sabe o que acontece quando acontece isso? Primeiro, você é forçado. Tem um ditado popular que eu gosto muito, que é o seguinte: quem sabe a quentura do fogo é o fundo da panela. Então, quando você está exposto ali no dia a dia a os desafios, né, de cada etapa do processo, você acaba sendo forçado, literalmente, a desenvolver uma série de habilidades e competências. Eu, tipo assim, não é que eu seja... Eu não tenho formação em psicologia. Então, obviamente, né, um psicólogo formado, experiente, com, né, às vezes com uma pós-graduação disso, daquilo outro, com muito tempo de clínica, sei lá, vai atender, vai fazer um atendimento, né, ou uma anamnese do ponto de vista psicológico muito melhor do que eu. Mas eu tenho eu tenho competência para discutir as questões envolvendo os jovens, né, a situação que ele está com qualquer psicólogo. Por quê? Porque são 16 anos lidando com essas questões, entendeu? Então, assim,
você ganha experiência quando você se expõe a isso. Quando eu vejo, às vezes, muito diretor, presidente de ONG que se retrai. Não, tenho que conseguir contratar um psicólogo, tenho que conseguir contratar um assistente social, porque eu não sou assistente social, eu não sou psicólogo. Bem, gente, olha, hoje, no caso do Jovem Aprendiz, né, a legislação hoje vigente não obriga você a ter esse profissional contratado para você poder ser certificado do Ministério do Trabalho. Amanhã ou depois eu não sei se a lei vai mudar ou não, a gente nunca sabe. Mas não tem esse tipo de discussão no horizonte hoje. Tá? Hoje as discussões são em outro aspecto, do ponto de vista da legislação. Então, o que eu fiz? Eu me envolvi. Eu me envolvi em todas essas áreas e eu fui desenvolvendo. Quando você faz isso, como eu falei, você ganha experiência, você desenvolve habilidades e competência e você ganha muito repertório. Ganhar repertório, guardar a memória do programa da sua instituição, ela é muito valioso porque te legitima a liderar o processo junto aos outros profissionais que vão chegando. Ao longo do tempo, eu comecei sozinho, fui contratando profissionais, fui trocando profissionais, mudando profissionais, outros profissionais que estão comigo praticamente desde o início, mas quem plantou a primeira semente, quem botou o primeiro tijolo para construir essa construção que a gente está fazendo, fui eu. E as pessoas aqui, a equipe, me reconhece nisso, reconhece a minha competência, reconhece a minha habilidade, reconhece a minha experiência, entendeu? E todo o repertório que eu fui acumulando ao longo do tempo. Olha só que interessante. Um efeito colateral disso que não estava em nenhum momento teve no meu horizonte. Eu já vinha trabalhando com Jovem Aprendiz há bastante tempo, há algum tempo. A gente, naquela época, estava fazendo um programa Jovem Aprendiz da Petrobras, que foi o programa mais pesado do ponto de vista de volume de trabalho, e foi 663 jovens. 663 jovens em 9 municípios, atendendo 9 municípios. Uma equipe muito grande e a pressão, a cobrança da Petrobras muito intensa. Então, assim, nesse momento que eu estava já estava terminando esse programa da Petrobras, já tinha toda essa bagagem, para minha surpresa, eu fui convidado pelo prefeito da cidade, que estava assumindo, né? Um novo prefeito estava chegando na cidade, um médico, um neurocirurgião que estava chegando com uma proposta de trabalho completamente nova, um secretariado muito técnico, e ele me convidou para assumir a Secretaria de Trabalho e Renda. Nunca tinha sido filiado a partido, nunca fui filiado a partido político, nunca fiz campanha, né? Passei passeata, eu sempre procurei ter uma posição muito mais afastada da questão político-partidária por conta da instituição, para preservar a instituição. E sempre fiz isso com muita serenidade, muita tranquilidade. E ele me convidou para assumir a Secretaria de Trabalho e Renda. Mas numa proposta de trabalho que era mais ou menos assim: Alexandre, a gente precisa formar jovens e formar o trabalhador para o mercado que vem por aí. A gente estava num momento, isso foi em 2013, de crescimento muito grande da Petrobras na época, do mercado de petróleo, na época tinha descoberto pré-sal, aquela coisa toda. Foi antes da confusão do petrolão, da crise, do impeachment, foi antes disso, tá? Eu assumi a Secretaria de Trabalho e Renda da cidade. Eu me afastei da instituição para assumir a Secretaria de Trabalho e Renda. Dentro da secretaria, um dos órgãos ligados à secretaria, né, que estava sob o comando da secretaria, era o CETEP, Centro de Educação Técnica e Profissional de Macaé, um órgão do município, que era um centro de qualificação. A gente formou, eu não lembro agora de cabeça, mas foram mais de 30 mil pessoas ao longo dos 3 anos que eu passei lá como secretário de Trabalho e Renda. No último ano do mandato dele, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Turismo.
E aí ele venceu a eleição, ele foi reeleito, me convidou para continuar, me deu várias secretarias, né? Ele estava fazendo uma reforma administrativa que eu pudesse assumir, mas eu não era isso que eu queria. Eu sempre falei para os servidores que eu encontrei lá, falando assim, olha, eu estou aqui enquanto o prefeito achar que eu estou ajudando, enquanto eu acreditar que eu estou ajudando. Mas eu não sou servidor público e eu não tenho pretensão política. Então, foi uma bela experiência como gestor, né? Sentar do outro lado da mesa, lidar com orçamento público e toda a sua complexidade, me ajudou na minha formação como gestor. Não fiz nada que me envergonhasse, pelo contrário, acho que deixei um belo legado lá na secretaria, na pasta, que funciona até hoje. Mas o mais importante, o que, que é? Né? É que eu estou falando isso. Tudo isso, né? Todo o convite, toda essa oportunidade veio por conta desse trabalho de formiguinha que eu estava fazendo desde 2006, quando eu comecei no Jovem Aprendiz. Plantando de semente, plantando tijolo, colocando tijolo, ali no campo de batalha, na linha de frente. Eu não estava trancado tipo assim, eu não estava trancado no escritório, no gabinete, só despachando, só dando ordem, coisa. Não. Obviamente, hoje eu estou mais distante ali da linha de frente, porque a operação cresceu muito. Então, eu cuido mais da parte estratégica, né? E projetos futuros, como a Rede Nacional de Aprendizagem, que é um projeto que a gente está plantando para, enfim, para 5, 10, 20 anos né, de trabalho para isso amadurecer. Enfim, então, estou falando isso que eu preciso deixar você muito presente da importância de você começar com a mão na massa, começar se expondo a fazer visita às empresas, negociar com empresa, argumentar para tentar fechar contrato, atender jovem, fazer processo seletivo de jovem, todas as áreas do programa. Isso vai te dar muita bagagem para você depois estar liderando a equipe que você vai montando para lá. Qual é o primeiro profissional que você precisa contratar e que eu contratei também lá atrás? O primeiro profissional que a sua instituição tem que contratar para o jovem aprendiz é um educador. Por quê? Porque é bem complicado você ficar 4 horas do seu dia preso dentro da sala de aula dando aula, que é uma atividade intensa, uma atividade que você precisa estar muito preparado, concentrado, você tem que preparar a aula antes, né? Tem um planejamento de aula antes, enfim. Então, o primeiro profissional que eu contratei foi o educador, porque eu cuidava de todo o resto. Eu visitava empresas, eu atendia jovens, eu fazia processo seletivo, eu cuidava da parte financeira, a parte administrativa. Então, você precisa estar com esse tipo de apoio. Então, qualquer pessoa pode ser educador? Não. Por lei, o educador precisa ter formação acadêmica ou experiência comprovada na área do curso que você está oferecendo. Então, vou dar um exemplo. No que a gente trabalha pela Rede Nacional de Aprendizagem, né? Quem é aluno da rede sabe que o curso que a gente começa trabalhando com vocês é o Jovem Administrativo, é o curso para a área administrativa. Então, o profissional tem que ser o quê? Tem que ser uma pessoa formada em administração de empresas, ou ciências contábeis, ou logística, ou RH. Quer dizer, não é E, é ou, tá? Pode ser nível técnico ou pode ser nível superior. E que tenha experiência, ou que tenha experiência comprovada. A pessoa, às vezes, não tem a formação em administração, mas tem lá, carteira assinada, foi supervisor, gerente, coordenador, sei lá, administrativo de alguma empresa por 5 anos, 10 anos, 3 anos, entendeu? Tem que ter experiência comprovada ou formação acadêmica. Agora, para Viva Lagos, para a gente aqui, não adianta só isso. O profissional ele tem que ter vocação social. Ele tem que conseguir, tem que rolar química, né? Aquela química entre eles e os jovens. Ele tem que ter essa habilidade de afetar o jovem, tá?
E uma outra aula que a gente pode fazer aqui é falar sobre qual é o perfil do jovem de hoje que vem para o programa. Como lidar com esse jovem que faz parte da geração do milênio, geração Y, geração Z, esse jovem que é tão questionador, que já veio da era do conhecimento, a geração que já nasceu existindo o Google. Tem algumas histórias, inclusive, interessantes para a gente falar sobre isso. Mas o que é importante aqui para você? É você entender que esse educador, além da formação ou da experiência, ele precisa ter essa vocação social, ele precisa ter essa habilidade de lidar com adolescentes e jovens, tá? Agora, além do educador, depois do educador, qual é o outro profissional que você vai contratar? Lógico, se você lotou a turma, o horário desse educador, você vai contratar um segundo educador, um terceiro educador, e por aí vai. Pra você ter uma noção, hoje a gente está aqui na Viva Lagos com quase 600 jovens e a gente tem hoje um, dois, três, quatro, cinco educadores. 5 educadores dando aula. Isso, normalmente, a carga horária do educador é meio expediente, é 20 horas por semana, tá? Então, via de regra, são 20 horas por semana. Aí pode ter um ou outro que faça um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas... E a gente atende quase 600 jovens. Então, não é um número de educador gigante, tá? Mas você precisa selecionar bem o profissional que vai trabalhar com o seu jovem dentro de sala de aula. Depois que você cuidou dessa questão do educador, qual é o outro profissional que você tem que trazer para a sua instituição? É o administrativo? É o advogado? É o contador? Não. É começar a montagem do que será no futuro uma equipe multidisciplinar, é a equipe técnica. É a equipe que vai fazer o acompanhamento do programa. E o acompanhamento psicossocial e pedagógico é, para a gente aqui, o nosso principal diferencial para as outras instituições do mercado, e eu sugiro que seja a sua também, tá? Então, é o que eu chamo da nossa filosofia do cuidado. E essa questão, esse tema é tão importante que a gente vai ter que fazer uma aula só sobre isso, sobre a importância do acompanhamento psicossocial e pedagógico no programa Jovem Aprendiz, tá? É um grande diferencial hoje nosso no crescimento que a Viva Lagos tem tido nos últimos anos no mercado do Jovem Aprendiz, aqui de Macaé e região, tá? Agora, é muito importante você entender que a gente pega esse adolescente, esse jovem, num momento bastante crítico da vida dele. Um momento que ele está saindo da juventude e indo para a vida adulta, tá? Ele está assumindo um protagonismo de vida, uma independência, e isso às vezes gera um empoderamento que acaba gerando conflitos familiares. É uma época que o jovem está definindo a questão de gênero, né? Por exemplo, essa semana, uma psicóloga nossa atendeu uma jovem que começou o tratamento de mudança de sexo. E ela está morando sozinha, porque a família não aceitou isso, ela teve que sair de casa. E ela está muito preocupada com a reação da empresa com relação a isso, porque daqui a pouco ela vai chegar na empresa com barba, aquela coisa toda. Ela vai fazer aquela operação para retirar os seios, enfim. Então, ela vai fazer, está vendo já a questão da mudança da documentação dela, tá? Então, é um momento bastante crítico, um momento que o jovem está flertando com álcool e drogas, está experimentando isso, descobrindo a questão do sexo, além da sexualidade. Então, enfim, você precisa muito de estar preparado com uma equipe, né, boa, com assistente social, com psicólogo, com pedagogo, para acompanhar isso. Alexandre, mas como é que eu vou conseguir montar uma equipe dessa, uma estrutura dessa? Você não vai conseguir. No início, você vai começar fazendo esse acompanhamento. Mas, Alexandre, como é que eu vou fazer um acompanhamento psicossocial e pedagógico se eu não sou psicólogo,
se eu não sou assistente social e se eu não sou pedagogo? Você não vai fazer um acompanhamento psicossocial e pedagógico. Você vai fazer um acompanhamento social. Só isso. E você vai ir para esse campo de batalha, atender esse jovem, receber esse jovem, com a sua experiência, às vezes, de mãe, de pai, de profissional da vocação social que você tem, do trabalho social que você faz, entendeu? E você vai fazer o melhor que você puder. E quando você perceber que é um caso muito específico, muito delicado, você vai ajudar esse jovem encaminhando para um acompanhamento, às vezes psicológico, da rede. Aqui, esse trabalho do acompanhamento não é terapia, não é tratamento, é um acompanhamento social, é um acompanhamento de cuidado, aquela ideia da filosofia do cuidado, tá? Então, quando eu comecei sozinho. Depois eu contratei uma assistente social. E aqui tem um detalhe importante para deixar claro para vocês. Alexandre, se contratou assistente social, e quem fazia o atendimento psicológico? Não tinha atendimento psicológico, mas tinha o atendimento social feito pela assistente social, que às vezes entrava no aspecto psicológico. A jovem estava com depressão. Então, a assistente social, ou eu mesmo, fazia um atendimento, um acolhimento, um cuidado do jovem que estava com isso. Você vai prescrever remédio? Claro que não, você não é psiquiatra. Mas você vai dar o primeiro colo, você vai fazer a primeira escuta, você vai mostrar para o jovem que você está ali para ajudar ele, você vai cuidar disso. E aí você vai ajudar esse jovem encaminhando para a rede pública. Tem jovens que às vezes a empresa oferece plano de saúde, então ele vai procurar um profissional de saúde. Um jovem te procurou porque está com uma doença venérea, pegou uma doença venérea, sexualmente transmissível, e não sabe o que fazer e não falou com a família porque a família é evangélica, muito religiosa, ele tem medo, um adolescente ou uma adolescente. O que você vai fazer? Você vai cuidar dele. Você não vai prescrever medicamento, você não vai pedir exame, não, você não é médico. Mas é o cuidado. A diferença está no cuidado, está no acolher, está no afetar, está na escuta, tá? Que às vezes o jovem não tem em casa. Simples assim, tá bom? E a parte administrativa, Alexandre? Bem, a parte administrativa é a última parte que eu oriento que você gaste dinheiro com isso. Comece investindo nessas outras áreas e investe em você. No início, por que eu não contratei logo de início uma assistente social, uma psicóloga, um administrativo? Eu comecei sozinho e só contratei educador no início. Porque tinha pouco dinheiro. E eu precisava ser remunerado para eu poder me dedicar a isso. Tipo assim, ou eu me remunero, né? A instituição me remunera para eu poder cuidar disso e me desenvolver nisso e focar nisso, e ganhar experiência nisso para poder esse bolo crescer, ou eu vou ter que continuar tendo um outro emprego para pagar os boletos da minha casa, cuidar da minha família, e isso aqui vai ficar na mão de um profissional que às vezes você não conhece, às vezes um profissional que não tem a mesma, sabe aquela coisa, aquela pegada que você tem, você que construiu a ONG, que está ali, que quer que a coisa funcione, aquela coisa dê certo. Então, ó, no início, começa com você, investindo em você. Depois você, né, o educador, hoje, né, a legislação exige que você apresente no Ministério do Trabalho educador com aquela característica que eu já falei. Então, educador, não tem jeito, você vai contratar, tem que contratar. Até porque não vale a pena você ficar preso na sala de aula 4 horas, porque não vai ter ninguém para cuidar do resto, tá? Então, se você tem um educador em sala de aula e você está cuidando do resto, você está ali, ó, que nem aqueles malabaristas, de um monte de prato rodando, girando ali, você equilibrando, fazendo o melhor que você puder. Vai sair perfeito? Não, não vai sair perfeito. Tenha certeza disso que não vai sair perfeito. Mas aqui o jogo não é de perfeição, o jogo é de progresso. Você tem que progredir. E aí, conforme vai crescendo o bolo, conforme vão entrando novas empresas, mais jovens, isso vai crescendo, aí o que vai acontecer? Você vai contratar uma assistente social, ou uma psicóloga, ou um pedagoga, você que vai decidir. Agora, esse profissional que vier, ele tem que vir com essa disposição. Eu contratei a Michele,
que é assistente social com muita experiência na época com o Conselho Tutelar. Então, ela já estava acostumada a lidar com casos muito extremos, né? E com a escassez do serviço público, que às vezes ela tinha que fazer, às vezes, de pedagoga, de psicóloga, porque não tinha essa fartura no serviço público ofertando. Então, foi muito importante você encontrar um profissional que está disposto a, tipo assim, a pensar fora da caixa, a agir sabendo que aquela área não é a área da sua competência técnica e tudo mais, entendeu? Mas com essa ideia do cuidado, tá? E aí encaminhando para a rede. Outro detalhe importante, que como a Michele era do Conselho Tutelar, isso me ajudou muito para a gente construir relações com a rede municipal, com a rede estadual nesses serviços de atendimento, entendeu? Seja da assistência, seja da saúde, seja da educação, ter contatos, né? Ter com quem falar para poder você conseguir, né, encaminhar o jovem melhor. E, por fim, a parte administrativa. Aí eu contratei um auxiliar administrativo, o Rafael, na época, e o Rafael me ajudou muito na época, porque vai organizando as coisas, aquela coisa muito jovem procurando para querer fazer inscrição, aquela coisa toda. E a parte financeira, essa toda eu que cuidava. O Delcio, que é o supervisor financeiro hoje, veio bem depois, né? Ele veio bem depois. O que acontece aqui? O importante aqui para todo mundo entender. Na parte administrativa, o que você puder, você terceiriza. Então, por exemplo, até hoje a contabilidade da Viva Lagos é terceirizada. Poderia ser interno? Hoje, poderia. Mas eu prefiro, é uma opção, tá? Aí você que tem que avaliar. Terceirizar para uma empresa, para um escritório que eu confie, que tenha experiência, aquela coisa toda. Então, por exemplo, a Finança, que é a escritório de contabilidade que cuida da Viva Lagos, ela já faz esse serviço para a gente desde 2006, desde que eu comecei. Então, olha só, são 16 anos de parceria. Então, tem toda uma história aí juntos nesse processo. O jurídico, o doutor Wagner, que é o advogado da Viva Lagos, da RNA. O doutor Wagner está comigo desde 2010. Então, já tem aí também 12 anos, indo para 13 anos. Entendeu? Então, isso é importante porque eu acredito que as relações profissionais elas ganham muito com o tempo, tá? Com o tempo. Por quê? Porque você vai construindo todo esse vínculo aí. Agora, bons profissionais. Quando o profissional não encaixa na equipe, não encaixa no tipo de trabalho, aí não tem jeito. Aí você tem que procurar outro. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado, tá bom? Até a próxima aula. Deixa aí seu comentário, participa. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho, que a gente se vê no próximo episódio aqui. Tá bom? Valeu, fica com Deus.